Bom dia, pessoal. Meu nome é MacGyver. Nesse momento eu vou fazer minha apresentação para vocês sobre a unidade 2, referente à radiobiologia, tá bem? Vamos então de primeiro tentar entender o que é a radiobiologia. A radiobiologia estuda os efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes, capazes de arrancar e excitar os elétrons. Ou seja, uma radiação ionizante, ela precisa ou arrancar os elétrons da orbital ou excitar esses elétrons, tá bem? O que são radiações? É, é um processo físico que ocorre uma ação à distância, propagando-se a energia no espaço. Como eu falei anteriormente, radiação ionizante, ela promove o deslocamento do elétron através da excitação e consegue arrancar o elétron da orbital. Ou seja, uma radiação ionizante, ela consegue excitar o elétron e também consegue arrancar esse elétron da orbital, tá bem? Para que a gente entenda melhor sobre radiação, a gente precisa, quando nós estudamos as fontes de radiação, nós conseguimos entender a origem da fonte dessas radiações, a gente consegue entender como que surge essa radiação. Então, aqui o radioisótopo ele é uma fonte de radiação. E uma coisa que eu quero ressaltar para vocês que é muito importante em relação a fontes de radiação, elas podem ser, elas podem ser produzidas pelo homem ou elas podem ser de forma natural, tá bem? Então, continuando o radioisótopo, eles são átomos radioativos que têm a propriedade de repente, sofrer uma transformação. E essa transformação ela é chamada de radioativa ou desintegração. Tá bem? Desintegração, desculpa. Tá bem? Então, outra fonte de radiação é o tubo de raio-x. E esse tubo de raio-x, ele permite, ou seja, ele permite o controle, tá certo? Tipo assim, ele permite ser ligado e desligado, tá bom? Outra fonte de radiação é o Betratron, que é uma máquina usada para acelerar as altas velocidades. Só que essa velocidade ela é gerada dentro de um tubo circular, diferente do tubo de raio-x, onde os elétrons eles ficam retidos dentro do tubo, tá bom? A quarta fonte de radiação é o acelerador linear. O próprio nome ele já diz, né? Os elétrons, então, eles viajam montados em uma onda eletromagnética dentro de um tubo retilíneo, tá certo? Para tentar explicar um pouco melhor sobre as radiações, eu tentei fazer esse esqueminha aqui, tá bom? Então as radiações elas são divididas em ionizantes e não ionizantes. Nas ionizantes podem ser corpuscular e eletromagnéticas, tá bem? As radiações ionizantes corpuscular, elas são partículas em movimento dotadas de energia cinética que quando em repouso possuem uma massa definida, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos aí, se a gente seguir aqui essas setas, eu não consigo dar zoom nesse agora, mas vocês podem se guiar pelas setas aí. Os exemplos das radiações ionizantes corpuscular, tá bom? São as radiações alfa, radiações betas, os elétrons acelerados, tá bem? E também nas radiações ionizantes nós temos as eletromagnéticas, que são radiações gamas e os raios-x, tá bom? Consequentemente, então, pessoal, nesse cantinho aqui a gente tem as radiações não ionizantes. E aqui eu tenho alguns exemplos delas, né? Que são a ultravioleta, a luz visível, o infravermelho, o micro-ondas e ondas de telecomunicação,
tá bem? Termino minha apresentação por aqui, agradeço muito pela atenção de cada um de vocês, desejo ótimas apresentações, tá bom? Tenham um ótimo dia, abraço.